Pois é, para permanecer no pecado, para responder essa pergunta, bom dia, Renê, bom dia, Nildo. Primeiro tem que saber o que é o pecado, né? O pecado nada mais é do que achar que você, de alguma forma, isso inclui sacrifícios, isso inclui uma série de coisas, pode se justificar. Se você acha que de alguma forma pode se justificar, esse é o pecado. Agora, permanecer no pecado é continuar achando que pode se justificar. Isso é permanecer no pecado. Bom dia, Pai. É porque as nossas maiores justiças diante de Deus são trapos de imundícia. Então, eu vou continuar querendo acrescentar algo no que Cristo já fez com trapos de imundícia? Para que o que Cristo já fez seja abundante? Como que eu vou querer enxergar Deus com trapos de imundícia? Isso que Paulo está falando. Que eles vão permanecer se achando escravos, tentando comprar a carta de alforria? É isso? Só que esse é um versículo unânime também, que todo mundo concorda da mesma maneira. Menos a gente, né? Porque se você perguntar a qualquer pastor do mundo, eu creio, ele vai falar que está claro esse versículo. Claríssimo. Permanecer no pecado é você permanecer roubando, matando e adulterando. Não é um versículo unânime que ninguém discute? É assim que o pessoal pensa. Permanecer no pecado é você estar transgredindo a lei de Moisés, a lei do Brasil, as leis em geral, né? Pois é, aí as pessoas classificam, Renê, sacrifício como se fosse é, ou uma oferta, né? Ou um esforço. Na verdade, o tetraplégico também pode permanecer no pecado, sem nenhum movimento, só nos pensamentos. Entendeu? As pessoas pensam que é só obedecer à lei, fazer sacrifícios físicos e mentais, jejuns e outras coisas mais. Não, é todo esforço físico ou, né, um esforço físico, um sacrifício físico ou intelectual ou mental também está classificado como pecado. E permanece no pecado quem assim diz que não vou mais pensar na vizinha, porque isso desagrada a Deus. Isso já é pecado, só em não pensar na vizinha. Né? Tem que pensar na vizinha e dizer que essa vizinha não é minha, só isso. Ela não é minha mulher está aqui, é essa mulher aqui. E eu não quero, por quê? Porque eu vivo em sociedade e a sociedade não permite isso. Então, eu quero me submeter a essas regras humanas, então tá tudo certo. Agora, e para Deus? Não, para Deus foi Cristo. Foi Cristo que fez, não foi eu. Aí as pessoas não entendem isso. Pois é, Adão, quando ele se alimentou do bem e do mal, no seu entendimento, né? Ele não fez nada, ele só se alimentou disso, né? Só o entendimento dele, os pensamentos dele é que fizeram isso. Né? Se alimentar do bem e do mal não é comer pela boca, é comer pelo entendimento, né? Assim como se alimentar da carne de Cristo, do sangue de Cristo, não é comer nem nada, é o entendimento. Então, Adão se alimentou no entendimento que ele era tão perfeito e tão ele tinha tanto poder diante da natureza que Deus criou, porque Deus deu esse poder para ele, que ele achou que ele estava acima de todas as outras coisas da criação. Aí ele se achou em condições de se auto-justificar, de se auto-purificar, e Deus perguntou, foi isso que tu fizeste? Ele disse, foi tu, a mulher que tu me deste, Senhor. Aí sacaneou até com o próprio Deus, com o próprio Deus. O aguilhão do pecado é a lei e o pecado é o aguilhão da morte, né? É o starts. É uma sequência aí. Lei, pecado e morte. É porque é mediante a lei que se há o conhecimento do pecado. Eu me relaciono com o pecado. Então, é mediante a lei que tem o pecado. E quando tem o pecado, há separação.
ou no entendimento, existe a morte, né? Caísse da graça vocês que tentam se justificar pela lei. Então tem a lei, e através da lei, né? Porque o pecado é a transgressão da lei, precisa de uma lei. Tem o pecado, e do pecado a morte. No sentido de entendimento, um bom exemplo é o que aconteceu em Gálatas, né? Separados estáis de Cristo, vocês que tentam se justificar pela lei. A gente pode fazer uma analogia, bom dia, Jordão, com o que acontece com os deputados, né? A Flor de Lis, antes de ser deputada, ela poderia ser condenada. Ela virou deputada, ela pegou a isonomia, esqueci o nome que dá, né? Não poderia ser condenada mais. Ela precisou perder o cargo de deputada para ser condenada. Então, quando fala que é um reino inabalável, não tem como. É como se o cara fosse deputado pro resto da vida. Ele não tinha como mais ser condenado, porque ele é deputado. Então, é mais ou menos isso que acontece. Esse reino não pode ser abalado mais. Então, não se pode se separar mais. Exatamente por causa de Cristo. É por isso que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Aí se encaixa, né? Qual o nome que dá mesmo pro deputado que não pode ser processado? Eu esqueci o nome agora que dá para isso. Essa condição que ele fica. Ah, sim, imunidade parlamentar. É mais ou menos isso, fazendo uma analogia, né? Para a gente entender. Agora, na minha mente, se eu for deputado, eu posso cair desse entendimento. Na minha mente. Enquanto eu deputado, eu não caio. Mas na minha mente eu posso. Ih, cara, eu vou ser condenado, eu tô ferrado. Eu tenho que fazer alguma coisa para não ser condenado. Na minha mente eu posso. O negro pode, na mente dele, se achar escravo. Qual o problema? Não pode não, cara, se achar um escravo? Achar que não houve carta de alforria, que foi pela metade? Ele pode, com certeza. Só que achar que pode conseguir agradar a Deus para não ser condenado é loucura. O cara não pode agradar a Deus. Ele vai se sentir sempre culpado. Por isso que é o espírito de escravidão. Para temer novamente. Você se sentir culpado. Um colega meu aqui mandou de novo aqui para mim falando que eu tenho que me batizar para ir para o céu. Olha que loucura, olha o nível de loucura. Eu só sou salvo se eu me batizar nas águas lá da igreja Mormon. Olha que loucura, cara. Imagina, eu tenho que ouvir isso logo cedo. Se você não se batizar nas águas, você não é salvo. É o nível de loucura hard, mas essas pessoas que têm esse nível de loucura hard são pessoas amáveis, simpáticas, bonitas, alegres, aparentemente, mas com nível de loucura hard. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Paulo falou aos irmãos de Corinto que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Como entender isso? O aguilhão da morte é o pecado. Os homens se veem mortos, se encontram mortos, se detêm mortos, isso no entendimento, porque eles ainda se consideram pecadores. Se eles ainda se consideram pecadores, logo eles detêm essa atribuição de morte para si. Porque se ainda são pecadores, logo Cristo não os salvou. Se Cristo ainda não os salvou, eles se baseiam pela lei. Por isso que essa atribuição de pecador ganha força. Por quê? Porque o papel da lei
é mostrar o pecado, é apontar o pecado. Entendeu? O aguilhão da morte, ou seja, aquilo que detém o homem morto no entendimento, é justamente porque ele se baseia pela lei. E se baseando pela lei, todo homem se vê pecador. Não que ele seja pecador. O pecado que existe é o pecado atribuído, não o pecado de fato. É a atribuição de pecado. O homem se vê pecador. Por isso, no entendimento, ele se encontra morto. E quem dá essa força, quem dá força a essa atribuição, é justamente a lei que o homem legalista se baseia. Se baseando pela lei, todo homem vai se ver pecador. E se vendo pecador, todo ele vai se encontrar morto, desligado, caído, separado. Porque é esse o papel da lei. A lei nunca foi para justificar o homem diante de Deus. A lei foi para apontar o pecado dos homens diante de Deus e para justificar os homens diante dos homens. A lei nunca serviu para justificar o homem diante de Deus. A lei justifica? Sim, mas os homens diante dos homens. A lei é para regimentar, a lei é para fiscalizar, a lei é para corrigir os homens diante dos homens. Se o homem cumprir a lei, diante da lei, perante os homens, esse homem é justo, pelo cumprimento da lei, a lei dos homens, diante dos homens. Então, se eu cumpro a lei dos homens para me justificar diante de Deus, eu sempre vou me ver pecador, porque nenhum consegue cumprir. Nenhum homem consegue se justificar diante de Deus cumprindo leis dos homens. Mas, Holanda, eu não estou falando no pecado no sentido de lei de Moisés, não. Estou falando no pecado de você se relacionar com ele, né? De relacionamento, de dependência, e não de exatamente de transgressão, de cumprir lei ou não cumprir lei. Isso aí também é no sentido literal, né? Mas estou falando no sentido espiritual que Paulo fala, quando chama servos do pecado. Tem no sentido que o pessoal entende que servo do pecado é você um cara drogado, viciado em adúltero, o cara é viciado em cachaça. No sentido literal, servo do pecado é isso. Mas no sentido espiritual não é isso. Servos no pecado é você quando se relaciona com a lei para se chegar a Deus. Isso é servo do pecado. Você está na dependência da lei. Então tem a linha literal que todos os pastores do mundo pregam, né? A gente pode dizer assim, que estar no pecado é você estar roubando e matando. E na nossa linha, que a gente entende aqui no grupo, que estar no pecado é você estar usando da lei para se chegar a Deus. Não exatamente transgredindo a lei, cumprindo a lei. E ocorre a transgressão porque você, quando cumpre a lei de Moisés no contexto daquela época, você transgride a lei da fé. Então tem essas duas linhas de raciocínio. E a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo quer passar, por exemplo, em Romanos 6, é espiritual, não é literal. Mas todo mundo lê no literal, Romanos 6. Só que estar no pecado não é transgressão da lei. Estar no pecado é dependência da lei, é bem diferente. É porque quando o apóstolo Paulo chamava de prostitutos e adultos, ele não está falando em transgressão de lei de Moisés, de prostituição, de adultério, roubo, mentira e feitiçaria. Ele está falando isso no sentido espiritual. Eu, quando cumpro a lei, para eu me chegar a Deus, eu sou um prostituto. Então não tem a ver com transgressão ou vanglória minha, porque eu cumpri. Assim com dependência. Eu estou dependendo da lei para eu me relacionar com Deus. Então esse relacionamento que conta no sentido espiritual. Mas o pessoal lê no sentido literal. A gente não pode ler no sentido literal, porque o apóstolo Paulo não fala no sentido literal. No sentido literal, o reino de Deus não é comida e bebida. Reino de Deus, o assunto é reino de Deus, eu tenho que tratar no sentido espiritual e não de comida e bebida.
Então a intenção de dependência que conta. Quando você relaciona algo que não seja Cristo para se relacionar com Deus. Aí você está no pecado. É isso que fala. Quando eu relaciono algo que não é Cristo para eu me relacionar com Deus, esse algo é o aguilhão do pecado. Esse algo é uma outra condição que não é Cristo. Tudo que não é por fé é pecado. Então, se eu relaciono algo que não seja Cristo para eu me relacionar com Deus, esse algo simboliza a lei, uma condição. E através desse algo, eu estou no pecado. E, consequentemente, morto, espiritualmente falando, né? O entendimento deles ficou cego, porque toda vez que a lei da velha aliança eu era colocado. Então, no entendimento, morto. Então, a palavra força e aguilhão são sinônimos, né? É o start. Então, a lei é o aguilhão do pecado e o pecado é o aguilhão da lei. Não, o pecado é o aguilhão da morte. Aí tudo no sentido espiritual. E é no sentido espiritual que Paulo fala, deixando bem claro que não é no sentido literal. Oi, só que o detalhe aí não é o fazer ou não fazer. O detalhe é depender, que é o comer. Você está comendo de que árvore? Esse que é o problema. Não é o fazer ou não fazer. Porque o cara ele pode cumprir a lei de Moisés na ignorância dele e ele achar que está bem com Deus, não está, porque ele está comendo ele está cumprindo a lei para se justificar. Esse que é o ponto, é dependência, esse relacionamento. Esse é o ponto. E não o fazer ou não. Bom dia, Nildo. Bom dia, amigos. Perfeitamente, concordo sim. Nildo não, Hildo. Então, Hildo, eu concordo que no âmbito espiritual, que o entendimento da gente é uma região celestial. Então, na região celestial, que é o entendimento do homem, não existe tamanho de pecado. Até porque o pecado ele deixou de existir na cruz. Só existe atribuição de pecado. Entendeu? O homem, ele se autodenomina pecador quando ele invalida a obra de Cristo. Tudo isso acontece no entendimento. Ele se vê pecador. Quando ele se vê pecador, quando ele acha que tem que fazer algo, automaticamente ele está morto. Morto no entendimento. É um entendimento fraco, falido, desprovido da comunicação. Por isso que para o homem ser salvo no entendimento, ele precisa crer. Ele precisa acreditar, ele precisa empreender crédito. Quando ele não faz isso, ele se mantém caído e afastado. Tudo no entendimento. O pecado que é distinguido pelo tamanho, diferenciado pelo tamanho, pela gravidade, é o pecado atribuído pelos homens. São as obras que os homens chamam de pecado. Entendeu? Por isso que ele diz, há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Aí isso, aquilo. O pecado que é para a morte é o pecado atribuído, são obras físicas que os homens atribuíram como pecado. Entendeu? Porque para a lei dos homens existe crime que é atribuído como pecado, que é passivo de morte. Porque na lei dos homens, você dá um tapa em alguém, não tem a mesma gravidade que você dá um tiro na cabeça. A gravidade é maior. Então, dar um tiro na cabeça, pela lei dos homens, é um pecado gravíssimo. Só que no âmbito espiritual, não existe pecado. No espírito não existe pecado. Existe atribuição. Os homens atribuem as obras más como sendo pecado. Mas não que isso seja pecado. Isso é crime, isso é infração, isso é delito. Pecado é outra coisa.
ou era outra coisa. Todo e qualquer homem que se baseia pela lei, ele vai sempre se ver pecador. E se vendo pecador, ele vai sempre se encontrar morto no entendimento. Porque a lei não tem o papel de apontar a justificação, de apontar ao homem, de sinalizar ao homem que ele é justo. O papel da lei é sinalizar ao homem que ele é pecador, é apontar o pecado. E quem se baseia pela lei, como a lei aponta o pecado, o cara só se vê pecador. E se vendo pecador, se mantém morto espiritualmente. Por isso que Paulo escreveu para os irmãos de Corinto: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei que dá força a essa atribuição, a esse entendimento de que o homem ainda é pecador. É só a lei. Quem se baseia por ela nunca vai se ver limpo, nunca vai se ver salvo, nunca vai se ver justificado, nunca vai se ver reconciliado, e muito menos ressuscitado com Cristo. Por quê? Porque a lei não fala isso. Quem fala isso é o entendimento da graça, o entendimento da obra consumada. Seja bem-vindo aí, mensageiro. Mas, Hildo, tudo que não é por fé é pecado. Entendeu? O aguilhão do pecado, no caso que Paulo fala, é tudo que não é por fé. Quando eu me vejo pecador, eu estou no pecado. Quando eu me vejo cumpridor da lei, para eu me chegar a Deus, eu estou no pecado. Ou seja, quando eu cumpro a lei e eu deixo de cumprir, eu estou no pecado. Quando eu estou na dependência de cumprir ou não. Então aí tem a minha consciência, que eu tenho entendimento errado, por exemplo, de um legalista, que vai se sentir sempre culpado. Mas além dessa consciência, mesmo ele se achando quite com Deus, se por acaso ele acabar de se confessar no padre e se achar quite com Deus, ele está no pecado, porque é espiritual. Ele tendo a consciência ou não, quando ele usa do seu bem e do seu mal para se chegar a Deus, ele está no pecado. Agora, quando ele transgride a lei ou não, se baseia na lei, ele está no pecado na consciência dele. Aí é diferente, na consciência dele. No entendimento errado dele. Mas ser servo do pecado, eu posso estar com minha consciência limpa, acabei de me confessar com o padre, mas eu estou no pecado, mesmo tendo a consciência limpa. Quer dizer, erradamente, né? A consciência limpa, com aquela ilusão que eu acabei de me confessar, eu estou limpo com Deus. Exatamente. Quando eu peço perdão a alguém, eu estou pedindo perdão a alguém porque eu estou baseado que eu fiz alguma coisa errada com aquela pessoa, baseado em uma lei. Se eu peço perdão a Deus, eu estou baseado na lei para eu me relacionar com Deus, não em Cristo. É qual o entendimento que se opõe ao entendimento do espírito de escravidão? Qual o entendimento? É o espírito de adoção. Quando você prega o entendimento do espírito de adoção para quem tem o entendimento do espírito de escravidão, você é o mensageiro de Satanás. É só pregar. Pregou para um que tem o entendimento, que tem o espírito de escravidão, você tem o espírito de adoção. A sua mensagem do espírito de adoção é a mensagem de Satanás, que se opõe exatamente. O cara fala que é escravo, você fala que ele é livre. Ele fala que é escravo, você fala que ele é livre. O Pablo Vittar fala que é uma mulher, você fala que ele é um homem, mas ele fala que é uma mulher, mas você fala que ele é um homem. Daqui a pouco o JA vai falar que é uma mulher, você vai falar, não, você é um homem. Não, mas eu sou uma mulher. Não, você é um homem. Você pode se achar uma mulher, mas você é um homem. Ele mistura tudo, ele mistura tudo. A separação foi no entendimento ali, mas ocorreu de fato. Não teve volta. Foi separado do jardim do Éden. Agora é a separação do entendimento causada pela falta de conhecimento do Evangelho. Eu não posso dizer que a separação, o negro se tornando escravo, foi só entendimento. Não, foi um fato. Alguém falou que ele é escravo, pronto. Teve uma lei ali, um fato. Então agora o negro saber que não é mais escravo, aí é no entendimento. É diferente. Teve um fato, foi pago um preço pelo fato, e depois, aí sim é entendimento. É igual o Brasil ser campeão de 70, foi um fato. Agora tem as pessoas que acreditam ou não. O Holocausto.
O Holocausto foi um fato. Mas tem gente que não acredita no Holocausto. Entendeu a diferença? O Putin invadindo a Ucrânia. Deve ter gente que não acredita que seja verdade aquilo. Mas é um fato. Então a gente não pode fugir do fato. Tem gente que quer fugir do fato e ficar só no entendimento. Não é verdade isso. Teve um entendimento que causou um fato. Entendimento que causou um fato, que esse fato, esse vazio teve que ser preenchido. E foi preenchido. Agora sim é só o entendimento. E o fato que causa agora é na minha mente. Não mais o fato diante de Deus. Agora é só na minha mente. Quando você sai da lei de Moisés, você vira a chave. Aí você passa a entender o espírito da coisa. Agora, hoje a consciência é morta por causa de Moisés, do Brasil, etc. A consciência do homem. E isso é tirado pelo Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, para tirar essa consciência de morto. Quando a pessoa tenta se justificar. A morte era por causa de Adão. Não tem nada a ver com Moisés. Cristo derrubou a lei lá em Adão, na queda do templo, em Adão. Jordão, o erro dele, o erro do Elias, é que ele não associa que o entendimento separou, né? E a separação, se você for lá em Gênesis, você está vendo que Deus expulsou o homem, né, da presença dele. E o entendimento que causou isso, essa separação, é esse entendimento que causa a morte. E foi o entendimento de Jesus que nos reconciliou, nos deu vida, né? Ele não entende que o entendimento tem consequências, né? Por isso que naquele dia a gente estava conversando e perguntou assim, o entendimento tem consequências físicas? Eu digo, tem consequências físicas e espirituais, né? Em relação ao entendimento só. E aí ele não entende isso, aí ele fica viajando, dizendo que o homem se separou pelo entendimento e se reconcilia pelo entendimento. Mas o problema é que não dava para ser reconciliado porque o homem estava pagando pena. Aí não dava para se reconciliar sozinho. Precisava de Cristo. O entendimento errado faz com que o homem tenha atitudes erradas. Por exemplo, era impossível, com sacrifícios, se reconciliar com Deus. Mas era isso que o homem... Lá, Caim e Abel foram fazer isso. Foram fazer sacrifícios para reconciliar, para puxar saco de Deus, para Deus perdoar e aceitar eles de volta. E não é assim, não é por essa forma. Isso foi o entendimento dele de morto fez isso. Agora, o entendimento de vivo, quando é reconciliado, ele entende que não precisa fazer mais nada, não tem mais sacrifício, não tem nada. Ele descansa física e espiritualmente, né? O problema, Jordão, que não entendem. Eu ouvi o áudio aqui do Elias. Se você for lá para a ordem de Gênesis, para a cronologia de Gênesis, o homem primeiro recebeu a vida biológica, depois ele recebeu a vida espiritual, o sopro, né? Primeiro foi a biológica, depois a espiritual. Então, a biológica, ela tem um ciclo, né? Esse ciclo, ele é físico, ele é morte física. Agora, o espiritual, o homem é viver eternamente com Deus ou sem Deus. Ele optou de viver sem Deus, eternamente longe de Deus, em morte eterna. Isso é separação eterna, escuridão eterna. Cristo veio e nos reconciliou, hoje nós temos vida eterna, estamos na luz. E ele não entende isso, ele acha que o espírito vai morrer assim, virar purpurina. Não é isso, não tem escrito em lugar nenhum isso. O espírito é eterno, como Deus é eterno que o deu. Agora, aonde ele iria descansar após a morte seria ou com Deus ou sem Deus.
estava decretado a viver eternamente sem Deus. Por causa de Cristo, a humanidade foi reconciliada, a saber, até esse cabeça dura do Elias foi reconciliado pelo sacrifício de Cristo. Pois é, tu imagina só, quando em 1900 antigamente, há uns 50 anos atrás, que o René criou a parábola do escravo, né, e da princesa Isabel, é exatamente o que aconteceu. Não adiantava eu chegar para um escravo na senzala e dizer para ele: ei, tu és livre. Esse pessoal não pode te escravizar, não. Deus te fez livre, tu és livre, pode ir embora. O escravo ia embora, o feitor mandava pegar, levava uma surra e voltava para a senzala. Não adianta mudar só o entendimento. Tem que mudar, fazer a libertação espiritual. Se mudasse só o entendimento, não ia adiantar nada. Aí o que Cristo fez? Fez a reconciliação espiritual do homem com Deus, e agora o Evangelho veio para fazer a comunicação desse feito de Cristo. Ele não entende isso, ele acha que isso só foi para o judeu, cara. E não vão para lugar nenhum, eles não conseguem andar 100 metros que eles tropeçam. Isso. Fisicamente, Jordão, não houve a separação porque não tem como ter união entre o físico e o espiritual. São coisas distintas, né? São dimensões diferentes, é tudo diferente. Então, nós somos habitação do Espírito no nosso espírito, não no nosso corpo físico. Nosso corpo físico só serve para essa dimensão aqui. E ele foi criado para morrer, né? Ele foi criado para ter um fim. Agora, quando houve o sopro do Espírito, esse Espírito é imortal. Imortal, que eu digo, não tem fim. Ele vive, ele vai ficar eternamente, né? Porque foi dado por Deus e o que veio de Deus é eterno. É eterno em vida ou eterno em morte? Não, Jesus não reconciliou o entendimento. Ele reconciliou o homem com Deus, né? Quem reconcilia o entendimento quando a pessoa crê no Evangelho. Aí sim, o entendimento é reconciliado. Aí o homem passa a conhecer Deus, depender dele, pelo entendimento. Aí ele descansa. Como que ele pode falar que não precisa do Evangelho? Ele não sabe nem o que é o Evangelho. O Evangelho é o comunicado. Ué, claro que precisa do Evangelho. É por isso que tem 60 milhões de pessoas escravizadas aí, crentes. Ou escravizadas na macumba, no tarô e etc, no kardecismo. Claro que precisa do Evangelho. Que doideira isso. É porque ele não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho da graça é o comunicado do perdão de Deus. Porque como que não precisa disso? Se praticamente ninguém entende isso. Isso não tem sentido. É completamente louco isso. É como que eu vou encaixar uma mensagem na justificação? Como que eu posso encaixar a mensagem na justificação? Será que um entendimento errado eu vou justificar a pessoa como? Para ter justificação tem que ter uma condenação. Não tem como. A justificação se encaixa numa justiça que foi feita. A justiça foi a morte. Então, para justificar, alguém tem que morrer. Não tem como encaixar isso no entendimento só. A justiça de Deus, no entendimento. Isso não tem sentido. Não, mas a mensagem vale para a humanidade. Você acha que esses 60 milhões de pessoas não estão vivendo debaixo da lei, no entendimento? Claro que estão. Não estão vivendo de fato debaixo da lei, mas no entendimento, sim. Os católicos, os crentes, todos estão debaixo da lei, se achando culpado diante de Deus ainda. É importante deixar claro, mensageiro, que tem duas situações, o fato ocorrido e a mensagem do fato. Isso que tem que deixar claro. Eu não posso juntar os dois, o fato e a mensagem. O fato diz respeito àquela situação de fato antes da cruz. E a mensagem diz respeito a hoje, que de fato as pessoas se veem como escravas, se veem como pecadoras, se veem como sujas diante de Deus. Isso é um fato. Então eu tenho que separar o fato do comunicado do fato. Eu tenho que separar a condenação de fato e a condenação no entendimento. Senão fica essa bagunça que a gente vê direto por aí. As pessoas não sabem separar uma coisa da outra.
O que o apóstolo Paulo está falando? Do fato ou do comunicado do fato? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê o quê? Do fato que Cristo perdoou. Aí sim. Então tem que saber. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é a salvação para todo aquele que nele crê. Nele crê em quê? No evangelho, que comunica o fato. Eu não estou falando do fato. É pela lei, morremos para a lei. Aí é o fato. O fato ocorrido. Pois é, antes da cruz, Renê, antes da cruz, os judeus viviam em estado de morte pelo entendimento carnal. A lei só ajudou eles a entender mais abertamente isso. Agora, os outros povos, cada um tinha a sua lei e os seus sacrifícios e os seus deuses por causa da mesma culpa, né, que foi adquirida em Adão. Então eles tinham os seus deuses, Diana, não sei o quê, cada um tinha o seu nome aí. Mas era a mesma coisa. Era para quê? Para tentar pacificar o homem com o espiritual, com um Deus espiritual. Eles também tinham essa culpa. Agora, Cristo veio aqui só para passar uma mensagem. Mensagem de quê? De que o homem estava bom. Quer dizer que o homem, entendendo que isso, ele ia dizer, como que eu fui reconciliado? Ele ia dizer, como? Não tem como. Precisa de alguma coisa para reconciliar o homem. E não é só o entendimento. Não, a lei fez eles abundarem mais o pecado de Adão. Porque eles achavam que pela lei se chegariam a Deus. Então eles estavam mais abundando ainda no pecado de Adão. Estavam sendo piores que Adão. Estavam usando da lei para se chegar a Deus. E o que Adão usou? Adão usou outra condicionante que não era Cristo, que não era Deus, sei lá o que lá na época. Então a lei, ela abunda o pecado, mas não pelo sentido que vai acusar a pessoa. É pelo sentido que a pessoa vai usar da lei para se chegar a Deus. Exato. Porque antes da lei, Renê, a morte já existia. Já existia o pecado. Eles já achavam, pode ver que antes da lei, antes de Moisés, já tinha lá Abraão, Jacó, já tinham suas culpas lá. E antes de Abraão, já existiram outros que com suas culpas faziam já sacrifícios. A prova disso é Caim e Abel, né? Logo depois de Adão. Agora, a lei fez o quê? Fez que abundasse só o pecado, isso é, que eles percebessem mais abertamente. Então, a gente fala do evangelho aqui, é do entendimento do evangelho. O fato já foi consumado, a gente só fala do comunicado do fato, isso é entendimento. A gente, quando fala do comunicado do fato, do feito, a gente está no reino de Deus, a gente não está falando de coisas literais. Então tem que deixar claro isso, o entendimento aqui é só o comunicado, é do evangelho que comunica. O problema é que o pessoal mistura uma coisa com a outra, ou então até tira. Já querem tirar o feito de Cristo e botar só o entendimento. Olha que maluquice. A lei, ela foi dada a Moisés num monte, uma lei de governo, uma constituição da teocracia judaica, né, dos hebreus. Era uma teocracia, era governado por Deus, era lei para governo, para ordem, para que a promessa dele, dada a Abraão, se cumprisse em Cristo Jesus. Então só foi isso, ela não servia para salvar, ela não servia para nada disso. Ela servia para que houvesse ordem e decência no meio do povo, para que o povo vivesse de maneira decente, para aguardar a vinda do Messias, porque era dessa descendência que viria o Messias. E as pessoas pensam que deu a lei para condenar o homem. Não, o homem já estava condenado. E não serve de lei. Você vê aí que a lei de Moisés ali não está falando em cumprir, deixar de cumprir, está falando em esperar, independência. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto de estar no pecado. Não tem a ver com apontar a lei, apontar erro, apontar culpa, cumprir a lei. Tem a ver com a dependência. A dependência é estar debaixo da lei. É isso que o apóstolo Paulo, eu creio que fale. Estar no erro é estar na dependência. Não é cumprir a lei é boa. É bom você cumprir a lei, não matar e não roubar. O problema é não matar e não roubar para se salvar. Aí que está o erro.
É por isso que o apóstolo Paulo ele declara um dia assim: outrora sem lei eu vivia, mas conhecendo a lei, não cobiçarás, ela veio e me matou. O que quer dizer isso? A lei matou ele? Não, a lei foi um instrumento, ela foi a bala, só a bala, né? É a bala que não mata ninguém se não for acionada. Quem é que aciona? A carne. A carne. Pelo menos é isso que eu tenho entendido no sentido espiritual, né? Não é que ela aponta o pecado. A lei é boa ali no sentido de correção, né? Mas quando você usa daquela lei para se chegar a Deus, você abunda naquela situação adâmica. Assim como aconteceu em Gálatas, né? Eles estavam tentando se justificar pela lei. Ficaram separados de Cristo. Pelo menos eu tenho entendido assim. Exato, Enio. Exatamente isso. A lei foi mais um instrumento para que o pecado superabundasse, não é isso? Eu penso que a lei fez abundar o pecado no sentido que eles usaram da lei para se relacionar com Deus, igualzinho Adão fez, usaram outro caminho, o seu bem e o seu mal. É nesse sentido que eu vejo que a lei ali faz abundar o pecado. Pois é, Renê, esse problema, né, está em relação a de quem você se alimenta, de quem você depende, é da árvore da vida. De quem você se posiciona como dependente, é da árvore da vida ou da árvore do bem e do mal? Você depende de Deus ou da sua carne? É isso que depende, é isso que envolve esse entendimento, esse entendimento. Sim, mensageiro. Paulo deixa isso claro em Filipenses 3:3. Eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus pelo Espírito. Espírito a gente sabe o que é já. Me vanglorio em Cristo e não confio em nada na carne. O que é se vangloriar em Cristo? É converter tudo a Cristo. Converter tudo a Cristo o quê? O relacionamento com Deus. Deus não nos deu um espírito de escravidão para temermos novamente. O espírito, o entendimento de escravo. O que ele fala em Romanos 10? Eu oro para que eles sejam salvos. Por quê? Não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. O que é se sujeitar à justiça de Deus? É quando você crê no Evangelho e você descansa. Adorar a Deus é descansar, está na dependência. Mas isso a gente repete aqui 300 bilhões de vezes todo dia. A gente parece realmente um bando de doido mesmo, né? Porque a gente fala que estar no pecado é cumprir a lei, né? Se entregar a Satanás, o legalista, é pregar o evangelho para ele. O espinho na carne é o evangelho. O mensageiro de Satanás, quando a gente fala com o legalista, somos nós. Aí parece uma loucura mesmo, né? Parece uma maluquice. E mais outras coisitas mais, né? Realmente parece. Qual o outro? Abusar da mulher do pai. Não tem nada a ver com sexo. Parece uma loucura mesmo. Quando eu cumpro a lei para eu me salvar, eu me prostituo. Olha, realmente é loucura atrás de loucura. Quem ouve isso aqui vai chamar a gente de bando de doido mesmo, com certeza. E olha que eu falei só algumas loucuras, né? Tem mais outras aí por aí. Você já parou para pensar nas maluquices que a gente fala? Ser servo do pecado é você estar debaixo da lei, cumprindo a lei, ou se baseando nela. Incrível isso, né? Abusar da mulher do pai é o mais forte. Hoje para mim está claro na minha cabeça, mas para quem ouve, quem é esse que está abusando da mulher do pai? Quem é esse que está pregando o legalismo na igreja ou fazer do homem obras? Isso na minha cabeça está muito claro. No começo foi meio esquisito mesmo, né? Mas hoje eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo quer falar isso. Só que quando a pessoa ouve a primeira vez, realmente vai chamar a gente de maluco, né? Antes da fundação do mundo, na cruz, todo mundo fala que na fundação do mundo é na criação do mundo física. E hoje também na minha cabeça está muito claro que a fundação do mundo, o fundamento do mundo reconciliado foi Cristo. Isso foi dado na cruz. Mas quem ouve a primeira vez, que está acostumado,
fundação do mundo como criação, que fundação é uma coisa e criação é outra, acha maluquice mesmo. Parece pura retardadice. Você tem que falar para ele o que Jesus salvou e o que o Evangelho salva, para ele ter um discernimento quando lê, né, os versículos. O Evangelho comunica que Jesus já salvou, ele crendo ou não crendo. E o pessoal fala em crer, e o pessoal não sabe nem o que é crer. Crer, que é coisa mais subjetiva do que falar em crer? É muito subjetivo. Porque se o cara crê no Jesus do R.R. Soares, ele vai crer que o Jesus que se você não der dinheiro para a igreja, você vai para o inferno. Se não crê no Jesus do Macedo, você vai ter que crer no Jesus que se você não fizer sacrifício, ele não te ajuda, e por aí vai. Então, crer é subjetivo. Agora, quando você fala crer no Evangelho, quando o pessoal sabe o que é o Evangelho, o que o Evangelho revela, o perdão de Deus, aí sim. Aí o cara pode falar em crer. É um crer de acreditar, de descansar, de confiar, de depender. Mas até os gracistas falam em crer. Eu estava aqui no Facebook desse rapaz aí do 666, o Kelé, né? A mulher falou que, não, eu sei que eu sou eleita porque eu creio. Olha só, eu creio. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Eu creio. Creio o quê? Que é eleita como? Aí eu perguntei para ela como que é. Até agora não respondeu. É por isso que não se pode misturar comida e bebida com o reino de Deus, né? Porque se Deus tivesse atuação nesse mundo aqui, ele pode até ter em casos específicos, né? Mas não tem na maioria, com certeza não. Porque não teria sentido, né? Ele ajuda um e o outro não. Aí vai falar que ajuda o que tem mais fé. Aí vão falar que Deus ajuda o que dá mais oferta, que faz mais sacrifícios, o Bispo Macedo, o R.R. Soares, aquele que dá mais grana. Aí você vê as igrejas aí falando que você semeia para que Deus te ajude. Isso é uma piada, né? É muita sacanagem com o povo. Meu Deus do céu. Aí mistura o presidente como se fosse um enviado por Deus. Porque Deus fraco, né? Porque se fosse enviado por Deus, Deus já tinha resolvido o problema do Congresso, tudo rapidamente. Não. Tem que ficar o Bolsonaro nessa politicagem toda, nessa negociata toda, para ter apoio dos deputados no Congresso. Uma piada. É piada atrás de piada. E a maioria dos crentes acredita que ele é enviado de Deus. Esse que é o problema. Assim como o crente acredita que o pastor da igreja dele é um anjo de Deus, que você não pode ir contra um anjo de Deus. É muita enganação, né? É muita enganação. É exatamente, Jordão, porque ele fala ali em Coríntios, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês saiam da simplicidade que é em Cristo. É exatamente isso. É sair da dependência. Assim como Adão, assim como a serpente enganou Eva. Por isso que Jesus chamava os legalistas de raças de víboras, porque eles faziam exatamente como a serpente. E o legalista que prega a lei hoje, o fermento, é uma serpente. Jesus chamaria eles de filhos do diabo e raças de víboras também, com certeza. Aí a gente chama de filho da P, o pessoal, oh, como ele é grosseiro. Pô, você prefere o quê? Que chame você de FDP ou filho do diabo? Eu ia preferir que o cara me chamasse de FDP do que filho do diabo, pô. Exatamente, aí vai entrar Gálatas 5,18. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E Paulo fala isso em Gálatas 2, né? Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé de Cristo. Esse é o Espírito. Se você é guiado por esse Espírito, que você não é justificado pelas obras da lei, você não está debaixo da lei. E estar debaixo da lei não é cumprir a lei. Estar debaixo da lei é cumprir a lei para se justificar. Mas se você é guiado pelo Espírito que diz que você já nasceu justificado, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito. Você não tem o Espírito de Deus. Então a gente pode afirmar que a pessoa só tem o Espírito de Deus quando é guiado pelo Espírito e está na graça. Um legalista, no espírito, na semântica de evangelho, do entendimento da graça, não tem o Espírito.
Porque se eu falar que o legalista tem o Espírito de Deus, eu vou ter que falar que o espírito de escravidão é o Espírito de Deus, né? Aí eu vou estar blasfemando contra o Espírito. Então, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito. Isso é uma coisa clara. Não precisa estar escrito que se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito. Porque é exatamente ao contrário do que o versículo fala. Se você é guiado, você não está debaixo da lei. Obviamente, se você está debaixo da lei, você não é guiado. É igual quando o apóstolo Paulo fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado. Ele não precisa escrever que é evidente que pela transgressão da lei ninguém será condenado. Quando ele fala é evidente que pela lei, ele está falando tanto em cumprir a lei quanto em transgredir a lei. Ele não precisa escrever isso. Isso fica implicitamente claro, né? Até explicitamente, né? Explicitamente, né? Realmente, o cara perguntando, eu tive sede, não me desse de beber da água da vida, que nunca mais a pessoa vai ter sede, né? Não é assim que o religioso faz? Dá comida, dá água para as pessoas e não dá da água da vida, que é o evangelho? Será que não está falando nesse sentido não ali, o versículo? Sim ou não? Sim ou não? Não, mensageiro, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 6 em pecado, ele está falando da humanidade. Só que ali, no contexto, era a lei de Moisés. Mas ele fala logo lá em seguida que tudo que não é por fé é pecado. Pode ser uma lei lá de Júpiter. Se eu vou tentar me justificar pela lei de Júpiter, eu estou no pecado. Então o pecado é pra gente também, no sentido de estar no pecado. A lei lá de Andrômeda. E vamos chegar a Deus do universo pela lei lá de Andrômeda. Eu estou no pecado. E isso não tem nada a ver com 10 mandamentos e lei de Moisés. É porque senão a coisa fica sempre restrita ao povo judeu e nem é isso, cara. Né? O povo judeu foi ali, o contexto era o povo judeu, baseado no povo judeu, mas o contexto é a humanidade. Senão fica tudo pro povo judeu, cara. Por aí não serve para nada. Nada serve. Exatamente, se eu olho o próximo sujo, eu estou no pecado. Eu estou com o entendimento errado, eu estou no erro. Eu transgrido a lei, porque a lei fala que o próximo está limpo, eu falo que está sujo. O que tem a ver Moisés com isso? O que tem a ver judeu com isso? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas se eu tiver que falar que Deus fica triste com uma atitude minha, eu vou ter que falar que ele fica alegre com uma atitude minha de boa também. Só que Isaías deixa claro que as nossas maiores justiças diante de Deus são trapos de imundícia. Eu não posso achar que minha atitude diante de Deus eu vou estar sujo diante dele. Eu estou querendo dizer imediatamente que se eu não fizer uma atitude ruim, eu estou limpo diante dele. Pô, não tem sentido isso. Isso não encaixa, não tem sentido. É igual você falar para a formiguinha, formiguinha, você diante de mim, formiguinha, você está tudo bem, formiguinha. Você está em paz diante de mim, não se preocupa não. Daqui a pouco você vê a formiguinha querendo fazer coisas, sacrifícios para agradar a mim. Eu falo, o que houve, formiguinha? Você quer se bancar agora? Eu estou te dando a paz, a comunhão comigo de graça e você quer se bancar agora, formiguinha? E a formiguinha querendo dar trapos de imundícia para mim. O que uma formiguinha vai poder oferecer para mim? Nada. O que o homem pode oferecer para Deus? O que ele pode? Aí você pega lá em Isaías, trapos de imundícia, é isso? As igrejas hoje estão pregando trapos de imundícia. Quando fala para o homem se santificar para Deus, agradar a Deus, trapos de imundícia. Agora, se falasse para o homem que o homem tem que melhorar dia a dia, para esse planeta aqui, para o próximo, aí sim entra aí o coaching comportamental para dar conselhos. Ó, vocês não esquecem de escovar os dentes, porque senão daqui a 30 anos você vai ter que usar dentadura. E essa coisa toda, né? Você transa com camisinha, toma banho, tá? Aí sim. Agora, fora isso, não dá, né? Simplesmente não dá. O homem querer agradar a Deus é uma piada isso. Eu creio sim que porque você vê ali, Michel, boa noite. Romanos 10. Eu oro para que eles sejam salvos porque eles, não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Servos da justiça é você estar sujeito à justiça de Deus. É o que Paulo estava ali
Em Filipenses 3:3, eu sirvo a Deus pelo Espírito de Deus, me vanglorio em Cristo e não confio em nada na carne. Ou seja, eu dependo de Cristo, não dependo nada de mim. Eu crucifiquei a minha carne, o meu esforço. É por isso que Paulo fala em Romanos 3:27, onde está, pois, o vosso orgulho? Foi excluído. Foi excluído o orgulho. O orgulho é a carne, foi crucificada. É por isso que ele chegou ali em 1 Coríntios 5. Eu soube que tem alguém abusando da mulher do pai. Por que vocês estão tão orgulhosos? Aí, tão orgulhosos. Quem faz coisas para se chegar a Deus tem que ter orgulho. Só que o orgulho é excluído pelo Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, você entende que você não tem mérito nenhum. E quando você entende que não tem mérito nenhum, você morreu. Você crucificou a tua carne, o seu orgulho. Como que alguém vai ter orgulho diante de Deus? E Paulo chegou ali em Coríntios, o pessoal estava orgulhosozinho. Por quê? Por causa do fermento. Onde tem fermento, tem orgulho. Tem carne, ou seja, carne e orgulho. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu posso ter orgulho. É óbvio. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que ter orgulho. Eu vou chegar no céu falando batendo no peito. Mas eu tenho que chegar no céu e falar, foi graça, superabundante graça. Só porque ali em Gálatas 5:18, o mensageiro fala que se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. É isso que fala Gálatas 5:18. Ele não fala mais disso. E estar debaixo da lei não tem nada a ver com comportamento. Será que o cara que conhece o Evangelho, ele for, por exemplo, tiver uma psicopatia, ele vai deixar de ter a psicopatia? Será que o Evangelho tem essa função de tirar? Não sei. Eu creio que ele melhore. Mas Gálatas 5:18 fala, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Estar debaixo da lei não é transgredir a lei. É muito pelo contrário, é cumprir a lei. Só que cumprir a lei para se salvar. Ou quando você transgride, você se culpa. Eu menti hoje, perdoa, Senhor. Estou debaixo da lei. É isso que fala. Então, em modo geral, não está falando que se você é guiado pelo Espírito, você não transgride a lei. Não está falando isso. Tá? Você não cumpre a lei. Olha que doideira. Em âmbito geral, se você é guiado pelo Espírito, você não cumpre a lei. É isso que está falando ali. Claro que está falando também o cara que transgride se sente culpado. Mas, em modo geral, os caras ali estavam tentando se justificar pela lei. Se você está separado de Cristo, você que cumpre a lei. Está no pecado, você que cumpre a lei. Caístes da graça, você que cumpre a lei. O teu entendimento ficou cego porque você cumpre a lei. Porque ali a gente está falando de pessoas zelosas por Deus, igual Romanos 10. Eles têm zelo por Deus. Claro que aquelas pessoas erravam um pouquinho ali, um pouquinho, mas ali estavam falando de pessoas que cumpriam a lei, se esforçavam para ser boas pessoas e precisavam ser salvas. Estão no pecado quem cumpre a lei, precisa ser salva quem cumpre a lei. Separados estáis de Cristo, você que cumpre a lei. O teu entendimento ficou cego porque você cumpre a lei. Incrível, né? Não, para quê? Para hoje serve também, porque está no pecado, é no entendimento. Eu posso falar para um negro, você está na escravidão? É para hoje. Eu não vou falar que foi só para 150 anos atrás, é para hoje. Você está no pecado, Pelé? É isso, Pelé? Você se acha escravo, Pelé? Qual o problema disso? Está no pecado é entendimento. Entendimento vai ser daqui a 1 trilhão de anos. Se o cara daqui a 1 trilhão de anos no céu quiser se achar um pecador, ele vai se achar. É porque é na mente dele. Estamos falando da mente. Mente. O apóstolo Paulo fala. Romanos 6, ele não está falando daquela época. Ele está falando da mente da pessoa. E na nossa mente eu posso achar o que quiser. Você pode encontrar um negro que se acha escravo. Qual o problema? É impossível um negro que se acha escravo? Não teve uma reportagem agora na televisão da mulher que não sabia que era livre, uma coisa assim que eu nem vi direito? Ué, o Pablo Vittar não se acha mulher? Ué, qual o problema disso? Seria muito bom se a pessoa ouvisse o evangelho, transformasse a vida, Jesus entrava no coração, o espírito, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não vou entrar nessa mentira. É muito bonito, lindo, maravilhoso, aí a gente vai entrar de novo querendo medir as pessoas.
O Mário sabe, e o Silvio, a gente conhece um cara, o André é trambiqueiro. Ele dá golpe em banco. E ele conhece a graça, o evangelho da graça muito bem. E aí? Eu vou falar que ele não conhece o evangelho da graça porque ele é trambiqueiro? É só perguntar ao Mário e ao Silvio. E ele deixa bem claro que ele dá golpe em banco. E ele conhece muito bem a graça sem fermento. E agora? Eu vou falar que é mentira? Que é impossível isso? Não, é verdade, a gente conhece ele. É só perguntar ao Mário e ao Silvio. Ah, quer dizer que o cara que conhece o evangelho, como a gente conhece, vai ter que pagar as contas em dia, não vai ultrapassar mais sinal de trânsito, vai ter que declarar o imposto de renda, vai ter que tirar o programa pirata do computador, é isso que você está falando? Que mais? Se for casado, vai ter que se casar no papel passado, vai ser a mesma coisa do legalismo de novo. É isso que tem que fazer? Então, se eu conhecer o evangelho, eu tenho que ter minhas contas todas em dia, não ultrapassar mais sinal de trânsito e declarar o imposto de renda todo mês, não deixar de pagar imposto nenhum, é isso que você está falando? Agora, uma coisa eu tenho certeza, se você falar que conhece o evangelho e está debaixo da lei, eu chamo na cara que é mentiroso. Mentiroso. Aí a gente pode falar com certeza, você é mentiroso. Se você falar que conheceu a graça e está debaixo da lei, impossível, entendeu? Fora isso, cara, a gente vai entrar naquela medida de novo da religiosidade nojenta, que está entranhado ainda na nossa psique, de querer julgar o próximo por A mais B. Eu quero que se dane, eu quero saber se a pessoa está debaixo da lei. Se ela estiver debaixo da lei, eu desço um sarrafo nela. Chamo de mentirosa se ela falar que é crente, que conhece a graça. Agora, se ela faz coisa errada, eu não falo nada. Agora, se eu tiver que dar um conselho para ela no sentido horizontal, aí é diferente. Aí eu posso descer o sarrafo no sentido horizontal. Agora, você quer descer o sarrafo no sentido vertical, se a pessoa conhece o evangelho, ela se comporta assim, o assado, aí você está voltando para a mesma linha de raciocínio legalista. O ser humano, ele vai tirar um grande peso da vida dele, né, da psique dele, que é o inferno, que a gente tira quando conhece a graça. Agora, o quanto a pessoa vai melhorar com isso, eu não sei. Eu não sei e nem quero saber, nem quero fazer esse cálculo. Eu só posso fazer o cálculo que a pessoa não pode estar debaixo da lei. Porque a gente sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aí a gente pode afirmar. Ah, você está debaixo da lei, então você não conhece a graça. Simples assim. Ah, você não paga o imposto de renda? Ah, e aí? Você quer dar banco em banco? Eu falar que o cara não conhece a graça porque ele quer dar golpe em banco, cara. Pô, isso é uma piada, né? Então vamos analisar, mensageiro, essa tua afirmação. Vamos colocar ela à prova para ver se ela é verdadeira, né? Qual é a graça? Qual é o entendimento da graça que modifica o comportamento? É o entendimento do católico, do evangélico, do testemunho de Jeová, do gracista ou nossa? Me diz aí, qual é essa graça, esse evangelho que foi entendido, que modifica o comportamento? Pois é, se a gente for por esse teu entendimento, tu vai ter que me confessar que Paulo não entendeu a graça. Porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele queria fazer, esse sim, ele fazia. O problema, mensageiro, é que ele não está falando sobre comportamento humano, no que se refere ao bem que ele queria fazer, nem o mal que ele queria fazer. Ele não está falando sobre comportamento humano, ele está falando sobre entendimento da graça e entendimento carnal, que era o entendimento dele antes da cruz de Cristo, antes da revelação de Cristo para a vida dele. Pois a gente não pode fugir do cerne desse entendimento, né? Você está afirmando que quem conheceu verdadeiramente a graça tem o seu comportamento mudado. Então você vai dizer que todo mundo entendeu a graça, que teve o comportamento mudado, todo mundo entendeu a graça. É isso que você está dizendo? Mensageiro, a metanoia, ela ocorre em uma mudança de pensamento, de entendimento, de pensamento do homem, em um compartimento do seu entendimento total. Então, houve uma mudança do entendimento
em um compartimento do entendimento de vida total, né? Então, a mudança de comportamento, ela se refere a essa mudança, a esse compartimento apenas. O problema é que você entendeu que Cristo veio e te justificou, e agora tu está dizendo que tu não pode olhar para a bunda de uma menina no shopping. É outro compartimento, não é esse. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Se você tiver juízo, você não faça isso. Não é? Mas eu estou dizendo que são coisas distintas. A metanoia da salvação não muda o teu comportamento de parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de fazer alguma coisa errada, de passar num sinal fechado. Não é isso. Porque quando a gente entra, o teu entendimento, ele não passa na prova, ele é reprovado. Ele é reprovado porque aí tu vai ter que confessar que ninguém entendeu a graça. Entendeu? Pois é, exatamente isso que o René está falando. Então é o seguinte, tu vai no médico, o médico diz, mensageiro, para de tomar açúcar em forma de refrigerante, café, suco, qualquer um, senão tu vais morrer. Aí ocorre uma metanoia no teu entendimento e tu para de tomar qualquer bebida com açúcar. Aí tu não toma mais, nunca mais. Houve uma metanoia, mas e aí, tu vai parar de fumar? Tu vai parar de passar no trânsito fechado? Não. A mudança do teu comportamento se refere à metanoia, a que foi feita, que foi realizada. Agora, querem fazer uma metanoia na gente de mudança de comportamento, tu que é mauzão, agora tu vai ser bonzinho, mas que não tem relação à metanoia da graça. Por quê? Porque o católico não teve a metanoia da graça, o evangélico não teve, o gracista não teve, mas ele quer que tenha uma mudança de comportamento. E não existe essa relação. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, tudo me é lícito, ele está dizendo que isso não muda, e isso não muda. Isso é controlável pela natureza do homem, não pelo espírito. Não é mudado pelo espírito. Então, não existe conexão da metanoia do entendimento do evangelho com o comportamento, com boas maneiras. Não tem relação, porque se tiver, a gente vai ter que chegar à conclusão, igual o Alessandro, René, que disse, tá bom, então ninguém vai ser salvo, ninguém vai para o céu. Aí a gente chega a essa conclusão. Pode ser não, só pode ser isso, mensageiro, porque o apóstolo Paulo não tinha problema com o comportamento, ele era fariseu do fariseu, era zeloso do zeloso. Imagina um cara fodaço, cumpridor da lei. Então ele não tinha esse problema de comportamento, o apóstolo Paulo. Ele tinha problema de comportamento até que a voz falou para ele, a minha graça te basta. É esse comportamento que ele tinha problema, porque ele tinha na psique dele o legalismo até a alma. Agora, de comportamento do dia a dia, zeloso do zeloso, fariseu do fariseu. Sabe o que é fariseu? É o cara hiper zeloso da lei. Sabe o que é fariseu do fariseu? É o hiper do hiper. É o Pelé, é o Usain Bolt, é o Zico. Você entende? É igual o Zico tá falando, eu não sei jogar bola. O Usain Bolt, eu não sei correr 100 metros. É como o apóstolo Paulo falando, eu não consigo controlar minha carne pecaminosa horizontal. Isso não tem sentido. Controlar a parte horizontal para o apóstolo Paulo, ele era normal já. Fariseu do fariseu, sabe o que é isso? Vai pesquisar o que é fariseu. Fariseu. Pois é, e também não dá certo, irmão Hamilton, se ele disser que Deus muda o comportamento dele, mas não muda todo o comportamento. Esse é o entendimento de todos os gracistas. Que Deus muda mais ou menos, né? Muda mais ou menos. Ele fica mudando até o final da vida, o homem exterior, ele fica mudando o homem exterior. Não tem isso não existe. O homem exterior é o homem natural, criado por Deus, para essa natureza aqui. Ele é o homem exterior, é o criado por Deus para dominar sobre essa natureza aqui. Agora, existe outro homem espiritual? Existe o espírito, que é o eu espiritual, sim. Esse que estava morto foi reconciliado. E aí, muda o comportamento do homem natural? Claro que não. Exceto o comportamento que se refere ao entendimento da graça e a metanoia que ocorreu. Isso quer dizer o quê? Aquele que sacrificava, não sacrifique mais. Aquele que subia ao monte, não suba mais. Aquele que fazia algo relacionado com um esforço para a salvação, não faça mais. Agora, aquele
que queria dominar a sua natureza, aquilo que Deus criou, para que Deus o perdoasse, aí esse está ferrado, esse está condenado, ele vai se condenar a vida toda. Por quê? Porque o olho do mensageiro, ele nunca vai deixar de observar uma mulher na frente dele, uma mulher bonita. Não vai. E por isso, é isso que Paulo está dizendo, que o mal que ele queria fazer era isso? Claro que não. O mal que ele queria fazer era deixar de ser legalista, de ser carnal. Esse era o mal que ele se referia. Isso é, querer ligar comportamento com salvação, que não existe ligação entre esses dois. Mensageiro, a gente vai ter que reconversar sobre o que você entende por carne. Carne não tem nada a ver com comportamento humano, cara. Nada. Você pode andar na carne sendo um tetraplégico, sem nenhum movimento, sem nada. Você pode ser um tetraplégico e andar na carne, viver na carne. É simples isso. Agora, é errado usar essa natureza carne para essa vida do cotidiano? Não. O que está errado é você usar essa natureza carnal para avaliar o que é bom e o que é mal diante de Deus, e é isso que você está falando quando você reprova um comportamento diante de Deus, diante da graça. Deixa eu ver se eu estou entendendo. A questão é se o entendimento da graça, ele gera algum efeito no comportamento. É isso? A questão é essa. Se o entendimento da graça, da obra perfeita, da obra consumada de Cristo, se esse entendimento da graça, sem fermento, sem mistura, de que somos salvos, se esse entendimento, a questão é se esse entendimento, ele surte algum efeito no comportamento do homem, tipo o cara é mal educado, é mau, é bruto, é arrogante, é ignorante não no sentido de falta de conhecimento, mas os pés da burra mesmo, o cara ser ruim, mau caráter, pronto. Se o entendimento da graça tem a função de fazer o homem mudar, é isso? Então, Jonathan, olha só. A causa de Paulo escrever aquele versículo no capítulo 7, no versículo 10, está aí. Vou explicar a partir daqui para ficar esclarecido. O apóstolo Paulo estava em viagem missionária pregando o evangelho na Macedônia. Mas ele sabia que os irmãos que estavam em Corinto estavam se deixando levar por más conversações, ouvindo o conselho de incrédulos, de pessoas que não estavam acreditando a salvação, a obra de Cristo. Entendeu? E aí Paulo manda uma carta para eles dizendo assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis entristecidos, não estáis entristecidos em nós, mas estáis entristecidos nos vossos próprios afetos. Na minha tradução da minha Bíblia aqui, a Bíblia de estudo diz que assim, nós não estamos tristes com vocês, mas vocês estão olha o que o texto diz aqui na minha Bíblia. Não estamos retirando o nosso afeto de vocês, mas vocês estão retirando o vosso afeto de nós. Tá vendo aí? Aí, versículo 13, ele diz assim: ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Eu estou falando com vocês como se estivesse falando com os meus próprios filhos. Dilatai-vos também. Entendeu? Vocês se quebrantem também. Vocês estão com o coração entristecido. Aí lá no versículo 14 vai dizer por que eles estão dando ouvido a pessoas. Versículo 14 diz assim: ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? Entendeu? Paulo mandou a carta para eles, para os crentes de Corinto, relatando o que eles estavam sofrendo lá. Por quê? Aí é que ele vai dizer no capítulo 7. No relato dessa carta, Paulo está dizendo, olha, quando nós chegamos na Macedônia para pregoar o Evangelho, nós sofremos muitas afrontas no corpo físico. Versículo 5 do capítulo 7, ele diz isso. Pois mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, mas em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, por dentro, temores. Mas Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a vida de Tito, ou com a vinda de Tito, ou seja, Deus nos consolou quando ele mandou Tito para nos ajudar a pregoar o Evangelho. Ele contando que sofreu atribulações, e ele foi lá na Macedônia que eles expulsaram, libertaram aquela mulher de espírito de adivinhação, foram para a cadeia, e aí Paulo e Silas. Então ele está relatando isso aqui para os irmãos que ficaram em Corinto. Por quê? Porque ele sabia que os irmãos que estavam em Corinto estavam dando ouvido a outras doutrinas, a outros conceitos. Aí, olha o que Paulo diz aqui no versículo 8. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, que eu mesmo, contristados, é mesmo que entristecido. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Versículo 9. Agora folgo, ou seja, agora estou um pouco mais aliviado. Não porque vocês ficaram tristes, entristecidos, mas porque vocês ficaram entristecidos para o arrependimento, ou seja, porque o relato que eu contei para vocês, que deixou vocês tristes, levou vocês a refletirem e a se arrepender. Que se arrepender é mudar de rumo, entendeu? É mudar de direção, que é a real tradução para o termo arrependimento. É isso que está dizendo. Agora eu falo, por quê? Porque vocês, não porque vocês foram entristecidos, mas porque mas porque aquela carta que vos entristeceu, ainda que por um pouco, vocês foram entristecidos segundo... Meu Deus, perdi aqui a leitura. Segundo Deus, de maneira que por nós não padecêssemos dano em coisa alguma. Olha aqui. Aí ele fala, a tristeza segundo Deus, a tristeza que vocês sentiram por causa da obra de Deus, a tristeza segundo Deus é a tristeza que eles sentiram em ouvir os relatos da evangelização, do que eles estavam sofrendo para que o evangelho fosse pregado. É onde está o versículo em questão. A tristeza segundo Deus opera arrependimento, ou seja, vocês ouviram o meu relato, se entristeceram com a minha situação, com o que nós estamos passando aqui na evangelização, e vocês voltaram atrás, vocês mudaram de rumo, entendeu? Opera arrependimento para a salvação, ou seja, não deixou que vocês se perdessem, o qual não traz pesar. A salvação não traz pesar. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Pronto, enfim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu mandei um relato para vocês, irmãos de Corinto, e o meu relato entristeceu vocês, porque vocês ficaram tristes, não com o que nós estamos fazendo, mas com o que nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. E o nosso relato entristeceu vocês e fez com que vocês refletissem e voltassem atrás, ou seja, se arrependessem. Se arrepender é voltar atrás, é mudar de rumo. A tristeza que o meu relato causou em vocês, gerou em vocês arrependimento, ou seja, fez com que vocês refletissem e voltassem
ao voltar assim atrás, não se deixasse levar pelos conceitos dos ímpios, pelos conceitos dos incrédulos, que é o que Paulo fala lá na frente. Aí ele diz assim, porque, deixa eu ler o versículo aqui, estou explicando o versículo 10. A tristeza segundo Deus opera para arrependimento, para a salvação, ou seja, vocês se entristeceram e vocês mudaram de rumo, voltaram ao entendimento da graça. Ou seja, a tristeza, segundo o que eu relatei para vocês, gerou para vocês arrependimento, fez com que vocês voltassem atrás e se salvassem no entendimento, o qual não traz pesar. O que? A salvação no entendimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês se entristeceram porque vocês sabem que nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. Isso fez vocês refletirem e não darem ouvido aos incrédulos. Mas se a notícia fosse outra, fosse que nós estávamos desviando ou apregoando um outro Evangelho que não é o Evangelho da graça, se a notícia que vocês soubessem acerca de nós fosse uma notícia negativa, o contrário do que eu estou dando, isso ia gerar morte em vocês, ou seja, vocês iam se revoltar e iam abraçar o conceito que está sendo pregado para vocês aí. Eu estou simplificando a fala para tornar um pouco mais acessível, mas é isso que Paulo está dizendo. Exatamente, Mário. Por isso que ele fala, vocês de maneira nenhuma vão entrar no reino se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Exatamente. A gente só entra no reino como? No entendimento. Quando fica na dependência exclusiva do que ele fez. Então o problema é esse, é a dependência. Não é se eu vou cumprir a lei ou não. O problema de cumprir a lei está de acordo com a vida humana aqui na Terra. Agora, diante de Deus é a dependência. Eu caí da graça, porque eu saio... O que é cair da graça? No meu entendimento, eu saio da dependência de Cristo e vou para a minha dependência. É isso que acontece ali. Em Gálatas, em Romanos, eu oro para que eles sejam salvos. O entendimento deles ficou cego. Por quê? Olha só o entendimento. Porque está falando de entendimento. Não fala mais do fato. O entendimento deles ficou cego porque toda vez que ali da velha aliança vai colocado. O entendimento ali. Então eu caio do entendimento. Fica cego, morto. É a mesma coisa, né? Morto. Então por isso que a lei é o gatilho do pecado, o pecado da morte. Só que agora a gente está falando de entendimento, não está falando do fato. Tem que ficar ligado nisso, para não misturar uma coisa com outra. O pessoal sempre mistura uma coisa com a outra. Paulo orava exatamente porque eles tentavam estar na dependência de quem? De si próprio, que Paulo chamava isso de servo do pecado. E a palavra servo, o propósito do Paulo, é estar na dependência. É o tempo todo isso, entendimento. Não é cumprir lei ou deixar de cumprir lei. Eu já nesse ponto eu discordo, né? Eu não vejo que o entendimento da graça gera um caráter impecável, né? Inibado, como você disse aí. No meu entendimento, o entendimento da graça liberta o homem da ignorância, entendeu? Da ignorância imposta pela religiosidade, pelo sistema religioso. Só isso. É uma liberdade, liberta o homem, justamente disso que eu falei agora, da ignorância imposta pela religião. Agora, mudança de comportamento é decisão pessoal. O homem, ele antes de Cristo, bem antes de Moisés, o homem já foi feito livre para tomar suas decisões, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. O cara entendeu a graça, mas ele quer ser um cara doidão, burro, os pés da burra, ele é livre para escolher o que ele quer ser. A graça, ela não nos impõe, e ela não nos liga no automático uma mudança de comportamento. Não é assim. Mudança de comportamento, de posicionamento, de caráter, ou para melhor ou para pior, isso é questão de decisão. O homem, ele é livre para tomar suas decisões.
Isso aí é resultado daquilo que Deus disse. Daquilo que a Escritura diz assim, e o homem se tornou alma vivente, ou seja, um ser pensante com capacidade de raciocinar e de tomar decisões. Pronto. Isso aí é algo que está inserido dentro desse HD humano. Não tem nada a ver com o espírito. Agora, se o cara, por gratidão, não, eu entendi a graça e eu quero decidir, olha só, eu decidi mudar o meu posicionamento, meu comportamento, eu decidi ser uma pessoa melhor porque eu quero ser melhor, independente de que tenha entendido a graça ou não. Aí é outra coisa. Porque tem muita gente que não entendeu a graça, não sabe nem o que é graça. Tem muita gente que não crê nem em Deus e tem um comportamento impecável. Então, isso não é um papel do Evangelho, isso não é um papel do entendimento da graça. Isso é um papel de cada ser humano individual que decide ser melhor ou não decide ser melhor. É isso aí, Jonathan. Todo conhecimento agrega valores. Agora, o cara que decide, é decisão pessoal, se o cara se utiliza desses valores agregados através do conhecimento. O cara que sabe mais, ele tem mais chance de ser melhor em algumas áreas, em alguns aspectos. Mas ele é que decide se vai se utilizar desse conhecimento adquirido para ser melhor na área que ele adquiriu. Na área que aquele conhecimento lhe capacita. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que... Olha o exemplo aqui aquele cantor Falcão. Falcão, ele é formado, né? Não sei se ele é engenheiro civil, é advogado. Não, engenheiro civil é o Fagner. O Falcão é advogado. Ele é formado em direito, mas ele ganha a vida cantando. Então, assim, o conhecimento que ele adquiriu na faculdade e nas universidades não tá utilizando para nada cantando, porque para cantar não precisa de formação de direito. Ou seja, foi uma decisão que ele tomou. Então, o conhecimento da graça não vai mudar nada no comportamento de ninguém se esse alguém não decidir ser melhor. E se ainda que o cara tenha um conhecimento da graça, um entendimento da graça, se o cara quiser se tornar um psicopata, um genocida, ele pode se tornar porque é decisão pessoal. O entendimento da graça não tem essa função de mudar automaticamente a vida de ninguém comportamental. Sim, o Jonathan, no entendimento muda. O camarada, ele agora entende que o seu semelhante é de fato o seu semelhante. Agora, o entendimento é mudado, mas o comportamento, obrigatoriamente, não. Entendeu? Porque tem muita gente que adquire valores no entendimento, mas não altera nada no seu comportamento. A questão é se o entendimento do Evangelho, ele altera alguma coisa automaticamente no comportamento. E isso, com certeza, não. Isso é decisão pessoal. Não, o entendimento não é o comportamento, não. É justamente isso que eu estou dizendo. O entendimento não altera nada no comportamento. O que altera o comportamento dos homens é a sua decisão de mudar, ou para melhor ou para pior, independente do entendimento que se tem. Porque nós estamos falando aqui do entendimento da graça, mas existe o entendimento em inúmeras áreas da vida. Entendeu? Tem o cara que entende de medicina, mas não se que entende e é formado em medicina, mas não se comporta como um médico. Eu citei agora há pouco o exemplo do Falcão, que é um cantor que é formado em direito, mas ele não é um cantor que se comporta como um advogado. Mas ele tem um entendimento de direito, é a formação dele. Mas ele não se comporta como um advogado, ele se comporta como um artista, como um cantor. Isso comprova de que, isso e outras situações adversas, de que o entendimento não necessariamente ele altera o comportamento. Ele é uma ferramenta que o camarada pode usar para se utilizar na mudança de comportamento. Eu decidi mudar e vou me utilizar do conhecimento que eu tenho. Aí sim. Mas não é necessariamente uma chave que desencadeia isso.